Glória a Deus. Aleluia. E aí, gente, bom dia. Vocês podem estar compartilhando essa live. Sejam bem-vindos, bom dia. Eu quero só falar um pouco daquilo que está no meu coração, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês podem estar compartilhando essa live. Eu quero falar daquilo que está Olha só, o tema dessa live, na verdade eu queria bater um papo com vocês aqui muito especial. Jesus além da teoria. Muitas pessoas não entendem que o Senhor Jesus ele nos escolheu para viver uma vida honrosa, para viver uma vida de ser verdadeiramente aquilo que Ele diz, né? Ser testemunha real daquilo que precisamos ser de fato, daquilo que vimos, daquilo que presenciamos. Jesus fazer em nossa vida. Precisamos ser testemunha verdadeira. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz algo glorioso. Depois vocês me dão um feedback do áudio aí, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certinho, tá? Olha só. Estou aqui com a minha Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que quando Jesus passa 3 anos e meio com os discípulos, olha só, quero frisar isso antes de começar a pontuar as minhas questões aqui. A Bíblia narra a história de Jesus. Jesus passa 3 anos e meio com os discípulos, ensinando tudo, 3 anos e meio de ministério. Quando ele morre, que ressuscita e que começa a sua vida, fazendo todas aquelas explicações antes da sua ascensão, antes de Jesus ir até as alturas, vencer a gravidade e ir. A Bíblia diz que Jesus ele emite um decreto para os discípulos. Não só um decreto, eu não chamaria de decreto, talvez essa não seja a melhor palavra, mas ele emite uma visão, ele declara algo, uma visão para os discípulos. Ele diz: vocês precisam ser minhas testemunhas. E o que é ser testemunha? É alguém que participou, ser uma testemunha. Talvez você já tenha assistido algum filme que tenha acontecido um tribunal ou um julgamento, enfim, você já presenciou um julgamento de alguma forma, seja em filme, seja até na vida real, de repente. Talvez você já tenha presenciado essa cena desse julgamento. E aí, o que é que acontece? Existem testemunhas que vão narrar aquilo que elas viram, narrar aquilo que para elas é uma verdade. Mas no meio dessas testemunhas, existem testemunhas falsas e existem testemunhas verdadeiras, né? As testemunhas falsas, elas vão inventar, elas vão criar uma narrativa. Mas as testemunhas verdadeiras, elas vão falar daquilo que é verdade, daquilo que é real, daquilo que é real para elas, daquilo que impactou a vida delas, daquilo que de alguma forma seja uma testemunha ocular ou não, mas de alguma forma ela participou daquele caso. Então isso é extraordinário quando a gente vai pegar para a ótica daquilo que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é ser testemunha? De alguma forma, aquilo que aconteceu com Jesus impactou a nossa vida diretamente. E eu quero dizer que a cruz de Cristo impactou a tua vida diretamente. Te tirou de uma condição de pecador, te tirou de uma condição de morte, te tirou de um destino miserável, de inferno eterno, e te colocou em uma nova perspectiva de vida, te colocou em uma nova trajetória, que é a trajetória do Filho do seu amor, a trajetória de Cristo, a trajetória de salvação, é a trajetória da porta estreita. Então, a morte de Jesus, aquilo que aconteceu, a morte e a ressurreição de Cristo, influenciou a tua vida diretamente. Tirou
Jesus te tirou de uma rota, né, de condenação e te colocou em uma rota de favor, em uma rota de vida. E agora, o que fazer diante dessa revelação? Talvez muitas pessoas, por covardia, ou por falta de posicionamento em Deus, ou por falta de discernimento de identidade, tenham sido muito omissos diante de ser o que Jesus diz que é uma testemunha verdadeira. E muitas das vezes nós não temos pulso de bater no peito e dizer: eu não abro mão daquilo que eu creio, eu não abro mão daquilo que eu penso, daquilo que foi colocado no meu coração por Jesus. Eu não abro mão das minhas convicções, eu não abro mão de princípios. Princípios são inegociáveis e nós não podemos abrir mão deles. Então nós estamos vivendo uma geração de crentes, sabe? Uma geração de crentes que não tem a convicção de fato guardar aquilo que precisa de fato ser guardado, de priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Princípios são inegociáveis. Princípios não se negociam, princípios não se abrem mão. Sabe? A gente está vivendo uma geração que abre mão de princípios, que coloca Jesus em segundo plano, que não entende a grandiosidade do Evangelho, que aonde você pisar, aonde eu pisar, aonde a gente colocar a planta do nosso pé, nós precisamos ser uma testemunha de Jesus. E o que é ser uma testemunha de Jesus? É dizer assim, olha só, gente, assim como Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na sua. Assim como Deus transformou a minha vida, Jesus pode transformar a sua vida. Assim como Ele transformou o meu casamento, Ele pode transformar o seu casamento. O que é ser uma testemunha de Jesus? É falar aquilo que Jesus fez na sua vida e trazer um impacto geracional na vida dessas pessoas. E o que é o impacto geracional? Aquilo que você está plantando, as tuas atitudes, o teu posicionamento hoje vai impactar a tua geração. Trazer o impacto geracional é aquilo que você fala, são as atitudes produzidas, não trazer uma consequência apenas para mim, mas trazer uma consequência para a minha geração. O que está faltando hoje são homens e mulheres de impacto nas suas gerações, que batam no peito e dizem: eu não vou quebrar princípios, eu não vou negociar valores, eu não vou negociar a minha fé, eu vou ser uma testemunha verdadeira de Jesus. Olha aquilo que ele diz. Ele diz: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ou seja, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. Eu quero dizer que quando nós tomamos uma atitude na nossa vida de sermos verdadeiras testemunhas de Jesus, nós não conseguimos negociar princípios, nós não podemos negociar valores, nós não temos o direito, muitas vezes, de colocar aquilo que é mais importante como segundo plano. Cristo olhou para você, Jesus olhou para você e colocou você como prioridade. Porque Ele morreu na cruz do Calvário por sua causa. E lá no Getsemane, em Mateus no capítulo 26, a partir do versículo 36, a Bíblia diz que Jesus renuncia à sua vontade. E Ele faz aquela oração que muitos de vocês conhecem: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus renuncia à vontade dele para fazer a vontade de Deus por sua causa. Então, por que muitas vezes nós não conseguimos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus em favor de outras pessoas? É por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, ele se esvazia da sua forma de Deus, ele se esvazia da sua glória, ele se esvazia da sua majestade, e ele vem em forma de homem, ele sabe, a Bíblia diz que o Verbo encarnado esteve entre nós, em favor dos homens, e ele renunciou. Como servo ele foi levado até a morte de cruz, e ele foi exaltado, e o seu nome foi colocado acima de todo nome. Sabe, irmãos, Jesus, ele renunciou tudo por mim e pela sua causa. Jesus, ele renunciou tudo. Jesus, ele renunciou a sua glória, a sua majestade. Ele renunciou a sua grandeza de glória para se fazer homem e morrer na cruz por mim e por você. Aí eu te digo, Jesus fez um sacrifício grande desse. Jesus, ele rompeu todas as coisas por mim e por você. E por que nós não podemos corresponder a isso? Nós temos uma dívida impagável, sabe? E por meio da minha adoração, por meio daquilo que Jesus tem operado, irmãos, por que você vai para a igreja? Por que você serve a Jesus? Por que você está ali? Qual é o propósito real da tua adoração? Qual é o propósito real do teu serviço? Qual é o propósito real, sabe, da entrega do teu corpo diariamente como sacrifício vivo, santo e agradável, como Paulo diz em Romanos?
Qual é o propósito disso? Eu quero te dizer, o propósito disso não é simplesmente para melhorar a tua performance diante das pessoas na igreja, não. Qual é o propósito disso? É dar uma resposta ao Senhor por aquilo que Ele já fez por tua vida. Jesus, Ele espera de nós uma resposta, que nós possamos corresponder àquilo que foi feito na cruz do Calvário. Então, quando eu vou para a igreja, quando eu sirvo a minha liderança, quando eu sirvo ao meu corpo, quando eu sirvo ao corpo de Cristo, quando eu sirvo a Jesus, seja o meu serviço com a minha oferta, seja o meu serviço com a minha entrega dentro da igreja, seja com o meu chamado, sabe? Independente de qual seja a forma da tua adoração, do teu serviço, quando você faz isso, você tem que entender que você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para Deus, você não está fazendo para pessoas, você está fazendo para Jesus. E essa entrega vai fazer com que você sirva com mais intensidade. Ser uma verdadeira testemunha de Jesus é saber o propósito que você se dirige até a casa do Senhor. É por isso que a tua adoração muitas vezes ela se dirige até o trono de Deus com pouca intensidade. Porque nós muitas vezes estamos na igreja sem saber o propósito real do motivo ao qual nós levantamos as nossas mãos, do motivo ao qual nós cantamos, do motivo ao qual nós celebramos, do motivo ao qual nós batemos palma, do motivo ao qual nós pulamos, porque tudo isso é para tentar pagar aquilo que você não pode pagar. Tudo isso é para que você, em gratidão ao Senhor, você tente chegar perto daquilo que você nunca vai conseguir chegar perto, que é o sacrifício de Jesus. Então, todas as vezes que você começa a dar uma resposta ao Senhor, você está dizendo assim: Jesus, obrigado, porque eu quero me fazer participante do teu sofrimento, eu quero renunciar aquilo que para mim é confortável, aquilo que para mim muitas vezes é difícil, mas eu quero, porque eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que o Senhor Jesus, e por amor a Ele, você faz. E isso não pode ser um sacrifício na tua vida, isso precisa ser prazeroso. É por isso que eu quero dizer algo para você. Ser uma verdadeira testemunha de Jesus é você não abrir mão dos teus princípios. É você não abrir mão daquilo que verdadeiramente é importante. Tem muita gente que está perdendo tempo e a falta de gerenciamento de tempo tem acabado com as pessoas, tem destruído as pessoas. As pessoas perdem muito tempo na timeline, às vezes, do Instagram. As pessoas perdem muito tempo vendo porcaria na internet. As pessoas perdem tanto tempo, sabe, com aquilo que não é a prioridade. E Jesus está dizendo: ei, eis que estou à porta e bato. Esse texto seria muito lindo, de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, se fosse aplicado apenas a não cristãos, a não crentes. E não é. Esse texto está sendo aplicado para uma igreja. E o próprio Jesus, usando o apóstolo João para escrever aquilo à igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o quê? A igreja está gastando tempo com aquilo que não é importante. A igreja de Laodiceia estava gastando tempo com aquilo que não é importante. Estava arrumando uma forma de cultuar, estava arrumando uma forma de servir sem que Jesus estivesse envolvido. E isso é perigoso. Todos os dias, meu irmão, convida o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida. Porque muitas vezes nós estamos dizendo assim: não, eu estou em Cristo. Ah, eu estou em Jesus. Ah, eu estou em Cristo. Mas muitas vezes nós declaramos que estamos em Cristo, mas os nossos recursos não são de Cristo. Muitas vezes nós dizemos: eu estou em Cristo, mas a minha mente não é de Cristo. Ah, muitas vezes dizemos: eu estou em Cristo, mas o meu tempo não é de Cristo. Chegou o tempo, igreja, da gente dizer assim, eu bater no peito e dizer: eu sou de Cristo e toda a minha vida de fato pertencer a Cristo. Que não seja apenas palavras na nossa boca, mas que seja atitude de adoração em nossa vida. Sabe, que a gente possa viver intensamente o que Deus tem. Intensamente o que Deus tem, ao ponto de não ser meras palavras, mera falácia, mas que a gente possa ser uma testemunha real de Jesus. De dizer: assim como Jesus fez na minha vida, Jesus pode fazer na sua. E isso trazer um impacto na nossa geração. É o desejo de Deus, irmão. É o desejo de Deus. Jamais nós vamos conseguir trazer um impacto na nossa geração se nós começarmos a negociar os nossos princípios. Se nós começarmos a negociar e colocar em segundo plano os nossos valores, nós não podemos fazer isso. Deus é um Deus de prioridades. E nós precisamos entender que Jesus é a nossa prioridade. Qual é a tua prioridade? Eu tenho falado muito sobre prioridade esses dias. Eu tenho ministrado muito sobre prioridade esses dias. Qual é a sua prioridade? Qual tem sido a minha prioridade? Todos os dias eu levanto, eu coloco os meus olhos diante eu faço uma autorreflexão, uma autoanálise, eu coloco os meus olhos diante da minha vida, eu todos os dias eu digo ao Senhor: Senhor, o que é que eu preciso melhorar para estar mais parecido contigo? O que é que eu preciso melhorar? Porque ser uma testemunha de Jesus significa, irmãos, que você está diretamente, você é um participante daquilo que Jesus opera.
Ser uma testemunha de Jesus é ser um participante daquilo que Jesus opera, é ser um participante daquilo que Jesus faz, é ser um discípulo direto, e ser um discípulo significa que você possui as características de um mestre. Um discípulo sempre possui as características do seu mestre. Então ser uma testemunha de Jesus é ser participante daquilo que Jesus fez. Se Jesus serviu, eu também preciso ter um coração de servo. Se Jesus operava milagres, eu também preciso ter um coração desejoso em operar nas mesmas coisas que Jesus operou. Sabe, se Jesus é uma pessoa que ensinava, eu também preciso ter o coração de alguém que está sempre disposto a ensinar, a passar aquilo que sei. Sabe, muitas vezes a gente acha que está vivendo uma vida cristã maravilhosa. Nós achamos que estamos vivendo um cristianismo glorioso, mas na verdade estamos vivendo um cristianismo que ainda não chegou perto daquilo que Jesus requer da nossa vida. E esse legado precisa, irmão, ser evidente. Esse legado precisa ser evidente na vida das pessoas. Não só da tua, mas da tua geração, da tua família. Eu creio, em nome de Jesus, nós precisamos viver esse tempo. E por quê? Nós precisamos ir além da teoria. Sabe, existe um devocional no meu canal, né, onde eu publiquei 3 vídeos sobre isso, Jesus além da teoria. E por que nós precisamos ir além da teoria? Muitas pessoas estão vivendo só a teoria de quem é Jesus. É o Jesus do filme de Mel Gibson. É o Jesus da cruz, mas não é o Jesus glorificado. É o Jesus da cruz, mas não é o Jesus glorificado. Talvez você tenha muita experiência com o Jesus do filme, com o Jesus que apenas está na tua mente, mas é um Jesus que não está na tua vida, nas tuas práticas. É um Jesus que não está ainda sintetizado naquilo que você faz. E eu não quero um Jesus que apenas saia seja apenas palavras na minha boca, mas eu quero um Jesus que faça parte das minhas atitudes, da minha vida, do meu casamento, sabe, da minha casa. Um Jesus que faça parte da criação dos meus filhos, um Jesus que faça parte de tudo. Jesus não pode encontrar barreiras para tratar áreas da minha vida. E é isso que a gente tem vivido. Ah, Jesus, o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o meu Senhor. Mas Jesus muitas vezes encontra barreiras para tratar determinadas áreas da nossa vida que muitas vezes a gente não permite que Ele trate. A gente não permite que o Senhor trate, que o Senhor transforme, que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito. Ser uma testemunha de Jesus é viver Jesus sem protocolos. Não é Jesus segundo o meu conceito, mas é Jesus segundo o conceito bíblico. Jesus, deixa eu dizer algo para você. Não é o desejo de Deus que você viva uma vida comum. O desejo de Deus é que você viva uma vida nele. O desejo de Deus é que você viva uma vida encharcada da palavra, da presença, daquilo que o Senhor tem para você. E todas as vezes que você pensa nisso, já parou para pensar que pessoas fracas na fé são pessoas que não priorizam a coisa certa? Ou não priorizam a pessoa certa, perdão? Pode ter certeza disso. É por isso que quando nós batemos o nosso peito e dizemos eu não negocio princípios, eu não quebro valores, eu não negocio princípios, quando você coloca em prioridade isso na tua vida, você não consegue viver uma vida fraca, porque o teu alimento, o teu combustível para avançar é a tua gratidão. A gratidão é o combustível, e cada vez que você é grato, mais o Senhor derrama força sobre você, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e cada vez que você é grato, existe um combustível gerado na sua vida para que você avance. O problema é que muitas pessoas não conseguem encontrar esse combustível. O problema é que muitas pessoas não conseguem encontrar esse combustível, vivem uma vida comum nas suas emoções, vivem uma vida comum na sua área, na vida espiritual, vivem uma vida comum em todas as áreas, porque não entendem o real combustível de crescer, de avançar. O real combustível é a gratidão. Se você não for grato a Jesus por tudo aquilo que Ele fez por você, você não consegue desenvolver uma vida de adoração. Se você não for grato por tudo aquilo que Jesus fez por você, você não consegue desenvolver uma vida de adoração. A única forma de você desenvolver uma vida de adoração é sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E isso não é mera teologia barata. Isso não é discurso bonito. Isso não é palavras de autoajuda. Mas isso é a verdade de Deus para a tua vida. Ele disse: preste atenção que vocês vão ser revestidos do poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu não sei você, meu querido, mas o meu coração está incendiado. Eu quero ser uma testemunha de Jesus aonde eu chegar. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, seja na fila de um banco, seja
aonde eu chegar, seja no restaurante, seja aonde eu chegar, que a luz de Jesus, que o perfume de Cristo que está em mim possa exalar sobre a vida de pessoas, que eu possa causar um impacto na minha geração, não apenas pelo que eu digo, mas pelo testemunho que sai da minha vida, pelo fruto que é usufruído pelas pessoas. Quando nós entendemos isso, nós não vamos viver um cristianismo desleixado, um cristianismo negligente. Nós vamos viver a verdade da palavra e as pessoas vão olhar para a igreja, as pessoas vão olhar para a noiva e dizer verdadeiramente a noiva está assumindo seu papel de noiva, está assumindo seu papel de preservação, a noiva está se guardando para a vinda do noivo. E isso é maravilhoso. Quantas pessoas não têm essa consciência, irmãos? E a gente precisa todos os dias gerar isso em nosso coração. Nós precisamos todos os dias gerar isso no nosso coração, que essa palavra ela arda no seu coração, querido. Ser uma verdadeira testemunha de Jesus é ser alguém que dá a vida, que está disposto a dar a vida por essa causa. Que está disposto a dar tudo por essa causa. E quando eu digo dar a vida por essa causa, talvez você ache, rapaz, esse pastor está muito exagerado, dar a vida por essa causa, mas é viver com Jesus sendo a prioridade. Exatamente agora você está me assistindo, tem pessoas que estão morrendo por amor a Jesus em países árabes, em países onde o cristianismo ele é totalmente perseguido, em países onde os cristãos estão perseguidos, onde a palavra está sendo confrontada, onde as pessoas não conseguem professar sua fé, onde as pessoas não conseguem servir a Jesus com liberdade. Nós temos aqui. Hoje nós estamos vivendo no Brasil um outro tipo de perseguição. É uma perseguição moral, é uma perseguição de valores. Mas a perseguição física que acontece aí nos países árabes, nos países da janela 10/40, da igreja perseguida, tem pessoas agora, exatamente agora, morrendo por essa causa. E eu te digo, eu quero te fazer essa pergunta, o que você está fazendo por amor a Jesus? Existem homens de Deus que estão morrendo, existem homens de Deus que estão sendo decapitados, existe agora, muitas vezes, armas sendo apontadas para os filhos desses cristãos, desses pastores aí da igreja perseguida. E o que é que nós estamos fazendo por amor a Jesus? Hoje, deixa eu dizer algo para você, nós estamos vivendo em um país livre, onde nós podemos expressar a nossa fé, onde nós podemos expressar a nossa opinião, onde nós podemos bater no peito e dizer que nós amamos a Jesus e nós não vamos ter uma arma apontada na nossa cara, onde nós não vamos ter os nossos filhos sendo mortos porque nós servimos a Jesus. E muitas vezes nós, como os cristãos, nós não conseguimos bater no peito e defender os nossos valores. Porque alguém defende a causa gay, porque alguém defende a causa tal, porque alguém é contra, sabe? É porque alguém é a favor do aborto, é porque alguém... Não, eu bato no peito e digo... Eu sou a favor da Bíblia e dos princípios bíblicos estabelecidos na palavra. E ninguém vai tirar isso. Quando nós entendemos que precisamos viver intensamente o que Jesus diz, nós paramos desse evangelho de aceitação e nós partimos para um evangelho de renúncia e de transformação. Porque não existe evangelho que apenas, sabe, o evangelho não te aceita como você é. O evangelho te aceita como você está. Porque estar é uma coisa, ser é outra. O evangelho não te aceita como você é. O evangelho te aceita como você está. E quando você está em uma condição que você aceita Jesus e que você vem para o evangelho, Jesus ele começa a fazer uma obra de transformação na tua vida. E aquilo que estava de um jeito vai passar a estar de outro, depois que você se encontra com Jesus. Aquilo que estava de um jeito vai passar a estar de outro depois que você encontra com Jesus. Então nós não conseguimos, muitas vezes, estabelecer os nossos princípios e não abrir mão deles. Porque tem muita gente falando, porque eu defendo essa causa, eu defendo essa bandeira. Não, nós estamos aqui para defender a bandeira do Evangelho e não abrimos mão dela. Mesmo que isso cause dores, mesmo que isso cause desconforto, mesmo que para isso a gente tenha que perder amigos, mesmo que para isso a gente tenha que perder influência, mesmo que para isso a gente tenha que perder seguidores, mesmo que para isso a gente tenha que, sabe, abrir mão da nossa reputação. Não interessa. Se nós amamos a Jesus, nós precisamos ser uma testemunha verdadeira de Jesus. E para ser uma testemunha verdadeira de Jesus, eu preciso ser participante daquilo que Jesus participa. Eu preciso amar aquilo que Jesus ama. Eu preciso priorizar aquilo que Jesus prioriza. Eu preciso ser e trilhar aquilo que Jesus fez, falar aquilo que Jesus falava. Quando Jesus esteve na terra, ele não contava histórias. Ele não simplesmente estava aqui, ele não estava aqui para brincar. Ele dizia, deixa eu dizer algo para vocês. Jesus falou sobre isso.
Ele diz, tudo aquilo que eu realizei aqui, eu não realizo essas obras de mim mesmo, mas eu realizo porque eu vi o Pai fazer, eu vi o Pai realizar. Então eu não fui chamado para fazer a minha vontade, eu fui chamado para trilhar o caminho que Jesus trilhou. Eu fui chamado para ser parecido com Ele. Então se isso se implica a ser uma testemunha verdadeira de Jesus, eu preciso ser essa testemunha de Jesus. É por isso que Filipenses capítulo 2 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo. Então a gente vive esse evangelho de um povo que acha que cristianismo é sinônimo de você viver uma vida de qualquer jeito, de que o amor de Deus vai colocar de que o amor de Deus ela vai passar a mão na minha cabeça e vai massagear o meu ego, dizendo assim, filho amado, você pode viver uma vida que você quiser viver, você pode viver do jeito que você quiser viver, porque eu te amo, porque eu te aceito. Jesus, isso, olha só, irmãos, Jesus me aceita, Jesus é amor, Deus é amor, a palavra de Deus é a palavra que é o bálsamo, sabe, sobre as minhas feridas, a palavra de Deus é o remédio que cura todas as coisas. Sim, a palavra de Deus ela me transforma, porque não existe evangelho que me aceita e não me transforma. Não existe uma graça que me perdoa, mas não me leva a uma vida de arrependimento. Toda vez que Jesus se encontra com alguém, toda vez que Jesus tem um encontro com um ser humano, ele leva essa pessoa a uma consciência de arrependimento. Evangelho é renúncia. Evangelho é sim sinônimo de arrependimento, sinônimo de mudança de vida. Cristianismo precisa colocar no ser humano limites. O ser humano não nasceu para viver uma vida de qualquer jeito. Você nasceu para dar uma resposta ao seu dono, ao seu Criador, ao seu Pai. Quando nós entendemos isso, a gente vive uma vida espetacular, porque sabemos que precisamos agir e reagir para a glória de Deus. Agir e reagir para a glória de Deus. Agir e reagir para a glória de Deus. Tá? É isso que está no meu coração. Não vamos fluir em um evangelho raso. Não vamos fluir em um evangelho raso. Não vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Jesus nos chama a uma consciência de responsabilidade. Amém, queridos? Eu quero orar pela vida de vocês, tá bom? Vocês que me acompanharam até aqui, eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que estão me assistindo agora. Eu oro pelos irmãos que estão acompanhando essa live, que estão sendo alimentados por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer sobre nós uma consciência de responsabilidade daquilo que precisamos ser em Deus, daquilo que precisamos fazer por Jesus. Pai, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor colocou em nós uma força sobrenatural para que a gente possa romper com as dificuldades, romper com as barreiras, romper com tudo aquilo que está, Pai, com tudo aquilo que o Senhor, com tudo aquilo que o sistema tem imposto. Nós queremos romper com isso, mas nós queremos fazer a Tua vontade. Senhor Jesus, nos dá força. Senhor Jesus, nos traz em nós uma esperança extraordinária da Tua volta. Que a gente possa estar sendo alimentado por essa palavra durante muitos e muitos dias. Eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão me assistindo. Força para não abrir mão de princípios. Força para ficar firme diante das tribulações. Força para ficar firme diante das tentações. Eu declaro em nome de Jesus o Teu Espírito Santo trazendo conforto, trazendo renovo, trazendo consolo, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo, Pai, mudança. Que a gente possa viver, Pai, a maior consciência de santidade que essa igreja já pôde vivenciar. Que a gente possa vivenciar a maior consciência, Pai, de santidade. Porque quando o Teu povo começar a Te buscar como nunca Te buscou antes, o Senhor já está ouvindo o céu. E o Senhor vai derramar o maior avivamento que essa terra já pôde vivenciar. Porque a Tua Bíblia, a Tua palavra diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. E quando nós batemos, a porta se abre. E nós estamos aqui batendo na porta. E nós queremos, Pai, nós queremos que esse poder e que essa unção seja derramado sobre as nossas vidas. Estamos com expectativa disso, para isso. Estamos com expectativa de um grande avivamento que o Senhor vai derramar nessa nação. E nós queremos ser participantes, como verdadeiras testemunhas. Como verdadeiras testemunhas, nós queremos ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tamo junto. É só uma live curta, mas uma palavra extremamente abençoadora. Que você possa estar comigo aí nos próximos dias, tem muito mais conteúdo. Eu quero me posicionar ainda mais naquilo que precisa de um posicionamento mais sério. Porque como homem de Deus, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos posicionar naquilo que é importante. Eu não vou me acovardar. E eu quero te encorajar a não se acovardar diante dessa massa, desse exército
que tem se levantado contra a igreja. Eu não vou me acovardar. Se eles têm um exército, nós temos um exército ainda mais forte. Nós temos o exército da igreja, nós temos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que podem militar e guerrear contra esse exército que quer minar a nossa fé. Esse exército de Satanás, que não vai triunfar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Recebe essa palavra, não permita com que as circunstâncias dominem a tua fé e minem aquilo que você crê. Tá bom? Um abraço grande, estamos juntos, você pode compartilhar essa live, eu vou deixar ela salva aqui no meu perfil, tá? Em nome de Jesus, você pode ficar à vontade, que o Senhor Jesus ele possa te encorajar para dias maiores e dias melhores, e que o Senhor possa derramar força, graça sobre a tua vida, favor, aonde quer que você toque, aonde você chegar, que você possa ser uma verdadeira testemunha de Jesus. Amém? Grande abraço, gente. Tamo junto.